Salve, galera! Esse é mais um episódio do Papo de Bicudo, o podcast do Núcleo Antirracismo, Virgínia Leone Bicudo. E aqui a gente troca ideias sobre diversos temas e como eles dialogam com as desigualdades de classe, gênero e principalmente raça. Bom, e a gente vai trazer diversas áreas do conhecimento e também os saberes e as cosmovisões afro-brasileiras para debater esses temas. Eu sou Alice, sou integrante do Núcleo, estudante de Ciências Sociais na FESP, e eu vou fazer minha autodescrição para vocês. Eu sou uma mulher de pele negra, eu tenho cabelos dredados, castanhos, meus olhos também são castanhos, eu estou usando alguns adereços verdes e uma camiseta branca com listras pretas. E eu vou passar a palavra agora para o meu companheiro Silas, que também vai se apresentar. Show de bola. Salve, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tava com saudades de vocês, né? O Silas estava sumido. Pois é, e é a primeira vez a gente junto, né, É verdade, Alice, é verdade. Então, vamos tocar essa Uma prosa honra. aqui. Nossa, uma honra demais. Prazer, eu sou o Silas Aguilar, eu sou aluno da Escola de Sociologia e Política, sou membro do Núcleo Antirracismo, e eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou um homem negro de pele clara, uso um óculos redondo preto, e estou vestido com uma camiseta de lã preta e uma calça marrom e um tênis Vans preto. E agora eu vou passar para falar sobre um pouco dos nossos convidados aqui, que são professores da FESP, grandes professores, né? Que é a professora Ângela Claro, seja muito bem-vinda. A professora é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Estadual Paulista, tendo realizado pesquisa de iniciação científica financiada pela Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, possui mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com desenvolvimento de pesquisa no período fomentada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Nível Superior CAPES, atuou como doutor em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e atuou como bibliotecária documentarista na reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? E atualmente ela compõe a equipe de coordenação geral de tecnologia e pesquisa e também é docente do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Silas. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bom. Bem-vinda. E agora vou apresentar o nosso professor Wellington Rodrigues, que tem experiência de 11 anos em atuação com gestão de conhecimento e informação na área jurídica, desenvolvendo especificações de softwares para pesquisa, geração e padronização de documentos e banco de especialistas Quem é Quem, memória institucional e organização de informações em intranet. Com experiência em softwares, né? Ele é consultor educacional junto ao Núcleo de Educação à Distância da FESP, desenvolve tarefas técnicas, administrativas e de apoio ao corpo docente e discente. Ele possui experiência também em cursos técnicos e de ensino médio em diferentes unidades das escolas técnicas do Centro Paula Souza e possui experiência no ensino superior, lecionando disciplinas voltadas à tecnologia da informação no curso de graduação em Biblioteconomia e Ciência da Informação, Administração e nos cursos EAD e Gestão de Patrimônio Cultural na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, né, pela participação. Me autodescrevo, né, como homem negro, de pele clara, estou usando um óculos, a camisa social amarela, né, uma calça jeans e um tênis preto aqui. Estamos aí para a conversa. Obrigado aí pelo convite. Bem-vindo, professor. Bem-vindo. Professor, você faz sua autodescrição também, por favor? Claro, perfeito. Obrigada novamente pela oportunidade. Eu sou uma mulher preta, eu tenho cabelo cacheados, estou com um óculos com aro em tom clara, eu estou com um casaco branco, uma blusa vinho por baixo e estou com alguns adereços em tons dourados. Bem-vindo, gente. Bem-vindos. Eu esqueci de falar que eu também tô de óculos. Tá todo mundo de óculos aqui, gente. Todo mundo de óculos, olha só. É o grupo dos óculos, é verdade. É isso aí. Bom, para a gente começar a esquentar esse caldo, né? Eu gostaria de perguntar para vocês como é que vocês chegaram a estudar esse tema, né?
ciência da informação, biblioteconomia e como isso tem a relação com o racismo algorítmico, né? E por que ele é importante para pensar, para discutir, para debater no campo da biblioteconomia e puxando um pouco para nossa sardinha nas ciências sociais, né? Para a gente debater essas questões em congruência, digamos assim. Legal. Quer começar, Léo? Pode ser. Bom, na biblioteconomia já, cara, faz uns 20 anos já que eu estou nessa estrada, né? Já faz um bom tempo, desde o curso técnico e tal. E a tecnologia, ela, de uma certa forma, sempre me chamou muita atenção, né? E a parte da docência também. Acho que a docência não sabia muito bem como chegar até lá, os caminhos foram me guiando, mas a tecnologia, desde da minha interação com a web, né, baixando músicas, enfim, acessando, né, eu até brinco com o pessoal em sala, galera que é mais jovem não conhece muito a internet de escada e tal, então a minha interação com a web, desde a internet de escada até essa web 2 e a web que a gente tem hoje em dia, então sempre me chamou muita atenção, né? E isso foram guiando meus estudos com relação às redes sociais, ao uso dessas redes, né? Até com esse boom da Web 2, né? Pensando alguns bons anos atrás, até como a biblioteconomia e as bibliotecas, né? Tentaram e já fazem um bom uso disso para sair, né, do seu território físico, vamos dizer assim, e usar essas redes ao seu favor, né? Então, isso foi me guiando, né? E também no meu trabalho, né? De uma certa forma ali especificando, tratando, entendendo um pouco a questão tecnológica. Aliado com a questão, né, racial, a gente for parar para pensar, isso vem também desde do nosso dia a dia, né? Pensando em situações que a gente convive, né? E como isso também ali é levado para a web, né? Desde, né, até citando aqui um pouco do Tarcísio Silva, né, que é um grande pesquisador nessa área de racismo algorítmico, né, que ele fala que o racismo algorítmico é um outro local, uma evolução, até um outro modo de colocar o racismo estrutural ali na web. É uma extensão, né, da sociedade. Uma extensão, exatamente, né? Então, você vê uma série de dados enviesados, né? E também até como a sociedade trata o povo negro há muitos anos, né? Sim. A gente, na rua, até posso colocar como quando eu era mais jovem, né? Aí você vê um pouco de experiência que a gente vai tendo aí, como situações de abordagem policial, né? Como as pessoas olham, né, a gente. Eu também sou um homem de terreiro, né? Há 19 anos também. Então, de uma certa forma, você sofre uma série de agressões, de preconceito, de microagressões, e vê esse tipo de coisa nas redes, né? Desde de piadas, enfim, racistas, né? Ou outras colocações ali que são totalmente enviesadas, né? Com relação a esses diversos olhares errados que as pessoas têm, né? Então, eu vejo dessa forma a questão do racismo algorítmico e tudo isso foi me incentivando a olhar, a estudar e também a orientar, né, as pessoas com relação a essa tecnologia, né? Porque a gente está ali na sala de aula justamente para isso e até acho que enquanto bibliotecários, né, bibliotecários ter esse papel, nesse olhar crítico, né, com relação a esse tema. Sim, sem dúvida. Eu acho que, assim, na linha do que o El trouxe, a minha inserção nesse espaço, né, da biblioteconomia e da ciência da informação, ela também já data alguns anos, né, Well? E aí a gente começa a contar a idade e lembrar que a gente já começa a caguetar. Já. Exatamente. Quando a gente começa a falar dessas fases da web, web 1, web 2, e a gente lembra que a gente viveu isso, né, Well? Porque ao vivo usávamos discadores de internet, usávamos o IG, a OL. A gente estava na internet quando era tudo mato, né? Então, nessa fase, eu ainda assim era mais criança, adolescente. E eu pensei que eu queria seguir alguma profissão que fosse diferente. Eu tinha muito esse desejo de entrar num campo de conhecimento que fosse diferente dessas profissões mais tradicionais, né? E a biblioteconomia me chamou a atenção nesse sentido,
porque eu vi na biblioteconomia possibilidades de se discutir assuntos de uma forma contextualizada, né, no sentido de pensar alguns problemas relacionados à informação, mas a partir dessas preocupações em como possibilitar acesso, possibilitar a democratização do conhecimento. Então, meio que sem saber muito como era a área, isso me chamou muito a atenção. E quando eu entrei na área, eu percebi que a tecnologia não era só uma ferramenta ou alguma coisa que seria auxiliar a nossa prática. A tecnologia, quando a gente pensa no escopo da biblioteconomia e da ciência da informação, a tecnologia ela é um imperativo. É o lugar que a gente não tem como esquivar. Não há possibilidade de se discutir biblioteconomia e ciência da informação sem considerar que existe um imperativo tecnológico que perpassa e determina a nossa prática e conduz a nossa reflexão, não só prática, né, quanto ao exercício profissional, mas quanto encaminha e possibilita a discussão desse aspecto mais teórico também das tecnologias, que foi para um lugar que eu acabei me direcionando, né, durante o meu percurso em pesquisa. Então, pensar esses aspectos sociais e culturais das tecnologias da informação surgiram na minha trajetória assim, desde os primeiros anos de faculdade. E eu comecei, de alguma forma, a me apaixonar por esse lugar, né? Por essa possibilidade que, de alguma forma, ia bastante na contramão do que a gente pensava sobre biblioteconomia, né? Porque biblioteconomia marca, parece que, um lugar, né? Atrela ao nome biblioteca e leva a gente para muitas vezes, com esse primeiro contato, para um lugar muito mais analógico. Sim. E estando na área, Legal. eu percebi que a nossa atuação ela é muito mais digital, ela é muito mais tecnológica do que eu podia imaginar. E atrelado a isso, né, alguns colegas às vezes falam assim, eu me descobri como pessoa preta. Eu não tive essa possibilidade. Eu acho que eu nunca... eu sempre soube. Eu sempre me identifiquei, e isso sempre foi muito claro para mim, né? E mesmo que eu não quisesse, o contexto social me evidenciou isso muitas vezes das formas mais dolorosas. Então, eu nunca tive um entendimento de não me identificar dessa forma. E essas duas coisas se encontram, né? Esses dois elementos se encontram com a nossa identidade como pessoas pretas, a nossa identidade como profissionais da informação e os desafios que a gente se insere hoje numa sociedade totalmente tecnológica, totalmente dadificada, né? Somos hoje identificados pelos dados, nós somos os nossos dados. Sim. Então, existe uma imbricação desses espaços, né? A relação com a informação, a relação com a prática informacional e a nossa identidade como pessoas pretas. E esse tema começa a nos chamar a atenção, pelo menos a mim, principalmente do tema hoje da nossa conversa, que é o racismo algorítmico, muito assim, eu não é tão antigo, assim, eu posso colocar de uns 5, 6 anos para cá, quando a gente começou a ter mais evidências, principalmente de casos que explicitaram esses aspectos, né? Casos práticos que certamente a gente vai acabar contando aqui na nossa conversa, de casos que nos mostram que existem vieses nas tecnologias e esses vieses não podem ser desconsiderados. Então, acho que foi um pouco esse o meu encontro com essas temáticas. Legal. Perfeito. Acho muito bacana você trazer esse lugar, né, desse lugar marcado da biblioteconomia, porque eu acho que não só para a gente, né, na FESP a gente tem 3 cursos, que é Sociologia, Biblioteconomia e Ciência da Informação e Administração. Só que eu sinto que até a gente que está ali, né, convive com os estudantes de biblioteconomia, a gente tem poucas trocas nesse sentido de, tipo, o que vocês estão vendo na biblioteconomia? Então, acho que a gente tem esse lugar também, né, no nosso imaginário,
do que é a biblioteconomia. Então, quando você traz esse ponto de que, né, nesse lugar que a biblioteconomia trabalha, é muito mais o digital do que o analógico. Eu acho interessante você colocar isso. Se você puder falar um pouco mais disso também mais para frente, de como, né, a biblioteconomia pode ajudar a gente nesse sentido de entender esse lugar de trabalhar, né, os dados, enfim, a tecnologia. Isso eu acho muito importante, assim. Sim, e quando a gente pensa na palavra biblioteconomia, trazendo um pouco da questão do que as pessoas pensam, né, quando essa palavra é mencionada, você trabalha com o quê, né? Eu trabalho como bibliotecário, bibliotecária, né? Poxa, faz 3, 4 anos só para cuidar de livro, né? Exato, Aquela coisa tem esse toda, lugar. vem aquele rótulo e muitas das vezes não entende que é uma área que tem uma segmentação muito importante para lidar com a informação, para produzir informação, né? Então, eu acho que para a gente desrotular, né, isso aqui e para as pessoas poderem aprender, né, o que de fato faz um bibliotecário que cuida dessa ciência que é informação, né, o que de fato faz uma bibliotecária, né, todos os dias, né? Então acho que isso é importante. E aí já também trazendo, né, uma das nossas questões aqui, que é como a biblioteconomia e a ciência da informação ela vai ajudar a gente a compreender essa ideia, né, dos vieses tecnológicos, do racismo algorítmico. Então, se vocês puderem falar um pouco disso, e qual é o papel, né, dos dados, enfim, das classificações e desses sistemas de organização da informação nessa reprodução dos preconceitos, enfim, do racismo estrutural, que é isso que vocês trouxeram, né? O racismo, a tecnologia, ela é uma extensão da nossa sociedade, então é isso, ela está carregada de preconceitos e vieses. Sim, acho que no ponto, a gente pensasse o bibliotecário na sala de aula e na sociedade, né? Eu acho que nesses 2 pontos, ajudar as pessoas, né, a desenvolver esse olhar crítico com relação à tecnologia. Esse é o principal ponto, né? Eu acho que nesses 1 ano e pouquinho, 2 anos, que os modelos generativos eles estão fazendo parte, né, do nosso dia a dia, e até alguns modelos, até eu brinco com o pessoal, olha, esse aqui já faz parte da família. Exatamente. Né? Porque você usa tanto, bem assim. E as pessoas vão falar, eu não uso tanto. Nem percebe. Não percebe. Não, você usa um pouquinho, sim. Não, a Você gente usa, está totalmente dependente. Exatamente, né? Agora, qual o olhar crítico, né, que a gente precisa ter? E a gente, enquanto orientadores, seja numa biblioteca, seja qualquer tipo de biblioteca na sala de aula, né? Orientar essas pessoas, ok, existe tecnologia, não tem como fugir dela, beleza? É uma ferramenta, toda tecnologia ela é uma ferramenta, né? Ela foi desenvolvida, criada para tal finalidade, né? Então, esse é um ponto importante. Às vezes, essa ferramenta ela é usada, né, de uma forma que não foi pensada, né? Aí tem o ponto que eu falo para as pessoas, toda tecnologia ela tem um percentual de erro, mas quando a gente está falando de racismo algorítmico, a gente não está falando de erro, a gente está falando de viés. Aí é uma outra história. Erro é uma coisa, viés é outra história. Né? Perfeito. Que aí vem carregado com os dados. Isso é uma coisa muito importante. Já precede o erro. De se falar. Exatamente. E às vezes a crença que muita gente tem, nossa, isso aqui é perfeito. Não existe perfeito. É outro viés, né? Que é o viés tecnológico. Exato. Que é entender que toda tecnologia, que toda decisão tecnológica, ela é acertada. Sim. Que é essa ideia também que a gente... Para trazer... Já estão aqui, ó. Já estão... Sim, não, vamos que lá. É o viés, a ideia da neutralidade, né? Tecnológica. Sim. Que é isso, a tecnologia... É isso, ela não erra, então se a ela tecnologia... não é neutra. Exato. Não. Ela não é neutra, mas tem essa ideia, né, de que por ser essa coisa que o ser humano inventou e aí a gente está num momento em que a gente está no auge da tecnologia, ela é perfeita, isso. Ela é neutra, ela não vai errar, mas... E isso é uma coisa muito perigosa, principalmente até eu falo, essa minha jornada enquanto educador, né, na FESP são 6 anos. Na ETEC já são 8, né, mais ou menos. Não é tanta experiência, sim, mas é uma experiência interessante. E é curioso, eu e a Ângela, a gente está sempre juntos nessa. Porque a gente se conheceu na ETEC, né? Aí na FESP também a gente como professores? Como professores, sim. A gente entrou junto. Isso então a gente está sempre nessa jornada, né? Sim. E eu me aventurei um pouco mais, né? Principalmente com a moçada do ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio, que é uma fase de transição acho que muito marcante, né? E eu não percebia, de vida, eu não percebia isso,
né? E quando eu estive lá, e aí você vai orientando, conversando com eles, tudo, eles usam a tecnologia de uma forma natural, porque tá ali no smartphone e tal, usa. E aí eu falava, tá, gente, então vamos pensar um pouco sobre esse resultado aqui. Ah, professor, mas pode usar? Eu falei, eu não disse que não podia usar. Eu falei, mas vamos pensar a respeito naquilo que ela está te dando de resultado. Aí eu falava para eles assim, então, e alucinação, vocês conhecem essa palavra alucinação, né? Pensando nessa questão tecnológica, a alucinação ela faz parte desse modelo generativo. Toda tecnologia alucina, né? Então, o que é uma alucinação? Então, ela vai te dar uma resposta, vai criar uma coisa, né? Uma resposta, um contexto ali, que ela tem um nível de processamento tão alto e uma construção ali de texto tão bonita, que se você não tem essa carga crítica, né? Você acaba acreditando. A inteligência artificial é isso, né? Nesse caso. De uma certa... Sim, de uma certa forma, muito, muito. Aí vocês podem perguntar, pô, mas e com esses modelos que são gerados, tal, tem essa corrida toda, né? A cada semana, a cada mês a gente vê, tem um modelo novo, tem né, modelo X, Eu Y. já não consigo acompanhar Não mais. sei se a gente pode falar mais aqui de modelo, estou falando de uma forma geral. vamos. Sim. Tá? Então, sei lá, o GPT que está na família, né? Americano, chinês. Enfim, tudo isso, Gemini e tal, e os outros modelos, né? Eles estão nessa corrida louca, alucinada, né? E aí, que tá, a alucinação vai diminuir? Depende. Eu ainda tenho muita dúvida, né, com relação a isso. A gente faz alguns testes em sala de aula, né? Colocando, fala, vai lá, pesquisa, vai, aperta um pouquinho mais aqui, aperta um pouquinho ali. Aí a pessoa vê, eu falo, olha, vai num assunto que você entende, certo? Aí a pessoa vê aquilo, até foi uma coisa marcante, tem algumas alunas da Bíblia, que elas são escritoras, né, mulheres negras escritoras. Aí uma delas produzia com o marido um blog, né, referente à literatura negra e tal. Aí ela jogou ali, ela falou, nossa, professor, citou meu blog, né, essa resposta aqui, isso faz 1 ano e meio atrás. Um ano atrás. Citou meu blog e colocou coisas aqui que a gente não escreveu. Ela ficou, assim, abismada. Eu falei, isso aí, é alucinação. Né? É uma alucinação. Nossa, bom exemplo. Hein, Sim, né? e assim como ela alucina atribuindo informações que não existem, as inteligências artificiais muitas vezes também criam referências que não existem. Isso. E aí, assim, eu que, né, trabalho muito com esse contexto das fontes de informação, né, e com a parte de pesquisa, até ontem, assim, eu estava lendo um relato de uma colega de profissão, uma bibliotecária, falando de uma pessoa que estava no pós-doc e que ela foi procurar a biblioteca porque, a partir de uma inteligência artificial generativa, a inteligência deu para ela uma fonte, acho que era uma tese, era algum trabalho que estava naquela biblioteca. E a bibliotecária falou assim, esse trabalho não existe esse autor, isso não está aqui. E foi extremamente, assim, difícil para aquela pessoa que procurou o serviço da biblioteca compreender que aquela referência ela foi gerada. Aquela referência não existia aquele trabalho, não existia aquele autor. E isso que o El fala de como a gente usa a tecnologia, eu acho que é importante a gente refletir que hoje as tecnologias elas são muito pervasivas, no sentido de que a gente parece não perceber o quanto elas estão presentes no nosso dia a dia, né? O quanto elas determinam a forma como a gente se relaciona com a informação. E muitas vezes essa falta de percepção dessa presença que determina, muitas vezes, e condiciona algumas práticas, faz a gente acreditar, novamente, a partir do viés tecnológico, que aquelas decisões ou aquelas informações que nós temos contato, por exemplo, a partir dessas inteligências generativas, que elas são reais. Então, assim, a gente para de ter esse questionamento que o Wellington trouxe, de pensar mais criticamente sobre isso. E eu acho, reforçando a fala dele, que a biblioteconomia ela assume muito já esse lugar de se pensar em desenvolver um pensamento crítico sobre o uso das fontes de informação. Isso não é novidade. Isso não vem agora com as tecnologias. A gente, como área do conhecimento, né, como ciência da informação, como biblioteconomia, isso já se discute há muitos anos.
A diferença é que antes nós trabalhávamos com contextos analógicos, né? Em pensar em como os usuários utilizam a informação, como essa informação pode ser emancipadora, como essa informação pode diminuir as simetrias. Tudo isso que a gente fala hoje, pensando no contexto algorítmico e das inteligências artificiais, e isso a biblioteconomia já faz de velha, de muito tempo. Então, se antes a gente falava de educação de usuários, se antes nós falávamos de alfabetização informacional, hoje a gente precisa pensar em alfabetização midiática, alfabetização midiática e informacional, alfabetização para dados, que também é um outro domínio, que muito tem se discutido mais recentemente, né? Qual é a forma que nós lidamos com os dados e muitas vezes que são os nossos próprios dados, né? Essa noção de que nós somos os dados, né? Isso é muito importante. Nós vendemos os dados. Não existe almoço grátis. Exato. Nada existe. Como é que fala? Se não tem preço é porque isso, o produto é porque você está pagando. Você não tem valor. Você está pagando. Mas eu fiquei pensando aqui, né? Porque nós, nas ciências sociais, a gente tem esse exercício de olhar para os dados criticamente, né? De olhar para os números, para as questões, enfim, para as informações e tal. E saber fazer uma clivagem, né? Saber o que é real, o que não é real. Como é que isso se dá no mundo digital, né? Como é que a pessoa ela consegue discernir dentro de múltiplas perspectivas, né? Porque todo mundo tem voz, todo mundo tem informação e todo mundo vai publicando e vai postando, enfim, e vai alimentando as redes digitais, a inteligência artificial. Então, quais são as maneiras que a gente pode olhar criticamente para essas informações, para os dados que a gente se interessa, enfim, por aí vai. Acho que a gente publica, né, como você falou, se publica muita coisa, né? Sim. Você tem uma explosão informacional há muito tempo, né? E hoje em dia, o quanto que a gente cede, né, os nossos dados para diferentes serviços e meio que é ok, aquele negócio. Como é que eu faço? Então, você usa ou não usa, né? Você tem o termo, que é o termo de consentimento e tal. Que ninguém lê. Ninguém lê. Todo mundo aceita, mas todo mundo ninguém aceita lê. E você não lê, né? Então, a quantidade, o perigo que tem ali, né? O quantos dados você oferece. E todo mundo fala, tudo bem, porque eu, sei lá, eu vou na farmácia, eu vou em tal lugar e eu estou cedendo o meu CPF, né? Para tanta coisa. Eu acho que, ainda, mais uma vez, batendo até na tecla da questão da educação e de você orientar as pessoas. Você pode ceder seus dados aqui e ali, ou até tentar, acho que o movimento ali, ter os movimentos políticos, os movimentos também de participação nas leis, né? Como, né, a gente pode ali ajudar no debate, discutir, né, trazer soluções para tentar ter algo um pouco mais equilibrado ou transparente, ou explicado. Você vai ceder os seus dados, mas para quê? Para onde é que vai? Por quanto tempo? Né? No Brasil, a gente tem as legislações, né, que vem evoluindo há um bom tempo. Né, a gente vê agora esse debate, essas brigas também. Eu até uso muito da tecnologia da desinformação para confundir as pessoas, né? Então, voltando até, acho que olhar as coisas com um pouquinho mais de profundidade também. O quanto que a gente está imerso no dia a dia de que você acorda, aí você tem horário para tudo, né? Aqui em São Paulo a gente vai para cá, vai para lá, a gente está sempre correndo, né? Para lá e para cá. E aí você não tem um tempo para parar, né? Para você pensar, analisar algumas coisas, você vai indo meio que no automático, né? E as pessoas vão vivendo assim. Porque você tem horário para chegar ali, né, no compromisso, no trabalho, depois você vai para a faculdade, você volta para casa, né? Você não tem um tempo para parar e analisar isso, aí você vai, né, utilizando aquilo que tem ali disponível de qualquer rede social, outros recursos e tudo mais, né? Sem parar para pensar nisso, né? O que é consumido de dados, né?
que a gente disponibiliza, né? E aí na discussão legislativa, para não perder o foco, né? O quanto as Big Techs fazem pressão também para não ter regulação. Sim. Né? E aí vai uma discussão, aí entra naquele embate, né? Direita e esquerda. Aí os políticos começam aqueles vídeos, né? com viés, né? Com uma fala já combativa, né? Com aquela coisa meio catastrófica, tal, para justamente chamar a atenção das pessoas. E através, enfim, de outras redes sociais, isso vai viralizando. Você vai mandando, né? Para um, para outro, e aquilo vai tomando uma proporção que chega, no fim, atinge o objetivo, né, da Big Tech, que é atrasar mais ainda essa discussão da questão da regulação. Né? Eu acho que a gente também, enquanto biblioteconomia, ciências sociais aplicadas, né, trazer o debate, enfim, o olhar ali para cada estudante, para cada pessoa da sociedade, enfim, pessoas ali à nossa volta, nesse sentido de olhar criticamente, parar e pensar, né, um pouco sobre o que a gente está cedendo, né, de dados para diferentes redes, né, no dia a dia, né, enfim, qual impacto isso vai trazer na nossa vida. É uma discussão, acho que profunda, né? Sim. E tem muitas camadas Muitas nessa história camadas, toda. Verdade. Eu penso assim que todos esses desafios assim relacionados ao racismo algoritmo, né, que é o nosso tema, aos vieses nas tecnologias, eu acho que eles nos convidam assim a pensar coisas mais básicas, sabe, ou mais elementares, assim, até uma reflexão sobre os nossos próprios campos, né, os nossos espaços, que são ali os pequenos domínios que a gente tem condição de colaborar ou problematizar alguma coisa, né? E eu acho que a biblioteconomia, em especial a ciência da informação, ela tem uma vantagem bem importante nesse debate, porque a ciência da informação ela nasce como uma disciplina interdisciplinar. Então, assim, ela não tem como se distanciar de um debate que precise congregar outros campos do conhecimento. Entende? Então, a gênese, né, quando a gente vai estudar a história e o nascimento da ciência da informação, ela nasce como um campo mais focado até para a área do EL, que é essa parte da recuperação da informação, mas no seu percurso evolutivo, ela percebe que só pensar em recuperação da informação ou formas de lidar assim objetivamente com como representar, como descrever, não dá mais conta. Por quê? Porque existe uma problemática social que se apresenta a esse momento ou a essas necessidades de se representar a informação. Então, a gente não representa ou a gente não lida, a gente não trata da informação de forma isolada de um contexto social. Então, a ciência da informação, ela se torna uma ciência social. Ela não nasce assim, ela se torna. A partir do momento em que essa chave vira, que os processos de representação da informação, os processos de classificação, eles não podem ser apartados dos sujeitos informacionais. Então, pensar, eu acho que esse contexto da interdisciplinariedade da ciência da informação ajuda a gente a entender ou a refletir de que esses problemas, por exemplo, como o racismo algorítmico, como os vieses, como as necessidades, né, que a gente estava conversando agora de privacidade, proteção de dados, elas não se resolvem por um campo isolado do conhecimento. Sim. Elas se resolvem por práticas interdisciplinares. E aí, qual é a nossa colaboração dentro dessa grande esfera de problemas relacionados à informação? Eu sempre tento chamar atenção ao convite a se repensar o que é esse objeto. O que a gente está chamando de informação? E eu acho que isso vai muito ao encontro do que o El traz quando ele fala de uma visão crítica, né, sobre o consumo e a forma como a gente lida com os nossos dados e as nossas informações. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem de ser interdisciplinar e, por isso, a gente consegue colaborar em algumas frentes, em especial nessa frente que o El traz, que é de educação e de formação e de desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para se lidar no mundo
em que a gente entrega os nossos dados a todo momento, em que a gente muitas vezes precisa disso para ter acesso a algumas coisas. Então, eu acho que a formação e a educação de usuários, né, ela é parte fundamental da nossa prática profissional. Que, novamente, reforçando, não é novidade. Isso a biblioteconomia já faz há muito tempo. E eu acho que é um pouco desse caminho. E pensar também nos outros sistemas em que há potencial de replicação dessas desigualdades. Porque a gente está falando, né, de algoritmos racistas. Sim. Ou de vieses em tecnologias. Mas existem outras tecnologias que a gente usa como bibliotecários, que são sistemas de representação do conhecimento, que também foram criados há muitos anos, né? Então, quando a gente pensa nos tesauros, nos vocabulários controlados, nos sistemas de classificação, também são formas em que há potencial, não estou dizendo que são, mas que há possibilidade de representações não fidedignas de determinados grupos. E se a gente representa as informações sobre esses determinados grupos a partir desses olhares não atualizados, a nossa tendência é continuar replicando e reproduzindo isso. Então, essa lógica de reprodução que a gente está pautando aqui especificamente em algorítmicos, elas também precisam ser ampliadas para outros sistemas que nós utilizamos como instrumentos de trabalho, né? Então, eu acho que é um pouco disso, não sei. Sim. E também pegando essa questão, né, até para explicar para o pessoal no público, né, num geral também. Quando vamos colocar as pessoas como usuários de biblioteca, né? Então, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra. Sim. Então, às vezes, com uma necessidade de pesquisa, né, X ali. Aí, toda essa representação dos dados, né, ou seja, a representação dos objetos, né, que a gente faz. E aí, nos sistemas, utilizamos dados para descrever. Então, vou descrever essa caneca, né? Então, quais são as características físicas dessa caneca? E depois, quais são as características temáticas dessa caneca? Intrínsecas e extrínsecas. Exato, né? Aí entra a questão, um instrumento que a gente tem é o tesauro, que é um instrumento que se constrói para se ter um vocabulário controlado, né? Então, posso chamar de caneca, sei lá, você pode chamar de pote, mas é uma caneca, né? Então, é caneca o termo que a gente vai utilizar, né? Então, é essa questão do tesauro. E que a Ângela puxou um ponto interessante. A biblioteconomia, historicamente falando, tem esses instrumentos, sistemas de representação do conhecimento que vêm de um olhar norte-americano, né? Ali, então, você tem um grande problema de representação ali já de minorias, né? Da questão de grupos, não só religiosos, na questão a África muito forte, né? Você tem esses problemas e aí também outro ponto importante, voltando para a questão racial aqui do questão algorítmica, a curadoria. Né? A curadoria desses dados. Ele já vem com um viés, né? Então, aí mais uma vez a questão, no racismo algorítmico não é um erro, ele é um viés. Então, então quem está ali desenvolvendo, a ponta do desenvolvedor, tem que ter alguém nessa questão multidisciplinar de olhar esses dados, né? E identificar, então através desses dados que esse modelo foi treinado, né, ele vai representar o quê? Às vezes fala assim, você ouve por aí, eu não sei que resultado, né, que representação ele vai dar. No fundo, ele sabe, ele só não vai saber explicar para você qual que é o cálculo matemático para ele chegar até lá. Né? Toda a tecnologia, até essas de generativas, eles estão baseados em cálculo e treinamento também de dados. Mas quem faz ali a curadoria desses dados? Né? E de você analisar, então, dentro do que tem ali de dado, ele tem um dado que carrega um viés, carrega uma questão preconceituosa, né? Aí até casos de problemas, né, que houveram e ouvem até hoje com relação à violência à mulher na internet, né? A sexualização dos corpos femininos, principalmente das mulheres negras, né? É muito fácil o Big Tech falar, não, foi um erro, a gente vai corrigir. Opa,
Não foi o erro, a gente vai corrigir. De onde vem? Por que não foi visto isso antes? Tira a responsabilidade da pessoa e coloca numa coisa ali Exatamente, abstrata, né? isso, porque é muito fácil, que a tecnologia tem essa questão, eu posso falar de várias coisas aqui, é uma questão abstrata, né? Ou até esse ponto que vocês mencionaram, até da minha especialização de especificar coisas, né? Você especifica, você fala o que é aquilo, mas se eu estou falando para vocês o que é uma caneca e vocês não conhecem uma caneca, está no abstrato, né? Então, eu vou confiar no que o El está falando, porque eu acredito nele de alguma forma, né? Mas quando eu falo, gente, isso aqui é uma caneca, tá? Você fala, pô, eu tô no concreto, beleza, né? Ou é que nem essas tecnologias. Ela processa rapidamente, tá? E ela te entrega um resultado. Então, eu vou acreditar, mas, ok, a análise que eu vou fazer para entender se isso aqui é verdade ou não é verdade, né? Eu até aceitar a desculpa, vamos colocar assim, a gente não sabia que ia ser um resultado que ia agredir mulheres e agredir grupos que a gente não sabia. Não tem tanta inocência nesse reino da tecnologia, né? No fundo, todo mundo sabe um pouquinho aonde ela vai chegar. Então, esse olhar, né, da curadoria também é importante nesse sentido. E o que a gente pode contribuir enquanto, né, biblioteconomia, e até uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, é padrão. Toda tecnologia responde a um padrão. Toda tecnologia. E quais são os padrões, né, que operam? E o quanto a gente exige desses sistemas, né? Porque um outro aspecto importante de se pensar, principalmente sistemas de inteligência artificial, é entender o quão rastreável são essas decisões, ou quão explicável são as decisões tomadas por esses sistemas. Então, assim, é uma prática que a gente faça isso, ou queira saber quanto as decisões como as decisões automatizadas foram tomadas, quais foram as regras, ou quão esses sistemas podem ser auditáveis, né? Então, as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial, que são modelados por algoritmos, eles precisam ser transparentes. A gente precisa saber como aquelas decisões foram tomadas, até para contestá-las, né? Sim. Então, assim, a gente tem alguns casos aí que tiveram repercussão até mais, acho que no ano passado, não sei se vocês vão lembrar do caso de uma nutricionista que ela tinha um perfil numa rede social de trabalho, não sei se a gente pode falar que é o LinkedIn, e aí, não sei se vocês lembram do caso que todas as recomendações de vagas para elas, que é uma mulher negra, é importante dizer que era uma nutricionista, ela é mestre em ciências sociais, e todas as recomendações para ela eram vagas não compatíveis com a formação dela. E não era só uma questão de compatibilidade, eram vagas predominantemente voltadas a serviços como auxiliar de limpeza, auxiliar desse tipo de atividade. Então, por que a plataforma entendeu que aquela mulher, mulher preta, com todas as qualificações, ela teria um perfil elegível para esses cargos que não tinham nenhuma correlação com os atributos ali profissionais dela. E aí o que a empresa sempre coloca não tem nada a ver, isso não é racismo algorítmico. Mas, assim, para mim é um dos casos mais transparentes de que, sim, existem esses vieses, existem. E eles afetam a vida das pessoas. E aí a gente pode pensar que afetou ali uma possibilidade de acesso a determinadas vagas de trabalho. Sim. Mas quando esses vieses e esses algoritmos tomam decisões, por exemplo, voltadas à saúde pública ou à segurança pública, o impacto é muito mais presente na vida de todas as pessoas, né? Então, quão explicáveis são, por exemplo, os sistemas de reconhecimento facial que perpetuam as desigualdades já sofridas por nós, população negra. Então, quão acurados são os sistemas de inteligência artificial que, por exemplo, vão definir se uma pessoa pode ter acesso ou não a um benefício social? E a maioria dessas tecnologias, elas são de caráter privado, né? São empresas privadas que dominam, que têm
o domínio dessa tecnologia, e aí eu acho que entra nesse lugar também de a gente pensar, enquanto sociedade, quem tem o controle, né, sobre os nossos dados, né, que eu acho que no final é sobre isso, e no final da sociedade como um todo, Sim, assim. né? O quanto a gente usa, desculpa te cortar, Imagina. esses serviços 0800, entre aspas. Exato. Exato. Que no final o produto é a gente. Exato. É a gente. E é isso, gente. A gente tá caminhando pro final, que eu tava dando uma olhada ali no tempo, mas gostei bastante da conversa. Acho que Nossa, muita coisa pra você pensar. Eu tô aqui, ó. Meu Deus, milhões de coisas na cabeça. Bom, a gente queria agradecer a disponibilidade dos dois. Foi um papo, assim, incrível de aprendizado, né? Eu acho que espero que a galera tenha gostado. Que E daria eu até passo a outro- palavra para vocês para fazer as considerações finais, né? Exato, daria outro episódio já também. É verdade, eu quero volume 2. Então, não, pô, gente, valeu, foi super, foi muito, muito bom mesmo, né? Primeira vez aqui me estreia em podcast, eu sou Aí. mais um consumidor de podcasts, né? Enfim, foi bem bacana, né? Tá falando com vocês aqui. Eu acho que, como mensagem, né, final, é todo mundo, assim... tá atento às tecnologias, né? Não usar, cara, não tem como não usar, né? Mas eu acho que é algo que, assim, nesses 42 anos da minha existência nesse plano, né? A gente já viu um pouquinho, né? Algumas coisas aqui. E, assim, o que acontece muito na tecnologia, você tem momentos de alta dessa tecnologia, de estabilização. Tem um pesquisador que é o Kurzweil, ele era um engenheiro do Google, tá? Ele fala muito disso. Você tem um momento de alta, de estabilização e depois de queda, né? Pode ser meio polêmico o que eu vou falar, mas eu não sei quanto tempo será que esses modelos vão estar em alta, né? Será que um dia eles vão ter alguma queda ou alguma coisa vai substituir esse tipo de modelo, né? Eu penso muito nisso com relação à tecnologia desses altos e baixos, né, de tudo que a gente já viu. O fato é, os modelos generativos trouxeram uma grande mudança na sociedade, né? Eu acho que nem o Tim Berners-Lee, lá no início da web e tal, chegou a pensar, imaginava que isso ia acontecer, né? Então, acho que o grande ponto é esse, a gente desenvolver o nosso pensamento crítico com relação à tecnologia e não aceitar tudo, né, do jeito que é, porque é assim, amém, axé ou qualquer outra questão. Acho que o olhar crítico, ele é fundamental para a gente. Legal. Perfeito. Eu agradeço muitíssimo, assim, pelo convite. Eu fiquei bastante feliz quando o El falou comigo que existia essa possibilidade da gente estar aqui. Pessoalmente, muito gratificante. Eu já estava ensaiando ter alguma oportunidade de estar mais perto aí da atuação do núcleo, e eu aproveito para parabenizar o trabalho incrível que vocês têm feito. A FESP e a comunidade da FESP tem sentido isso, assim, eu acho que isso é muito do engajamento de vocês, então eu já deixo aqui meu reconhecimento pelo trabalho incrível que vocês têm feito. Espero também poder estar mais próxima de vocês em outras oportunidades, nos debates, né, nos grupos de trabalho. Eu vou ficar muito feliz em estar mais próximo de vocês. E eu acho que, como palavra final, assim, eu acho que vale a pena a gente não ter uma visão determinista, assim, das tecnologias, de que elas vão salvar o mundo e que tudo será resolvido pelas tecnologias, e nem também uma visão no outro oposto, né, de que nós estamos num momento de que não existe volta, que não existe solução e que nós estamos sendo esmagados por isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar num caminho do meio, num caminho equilibrado, e pensar que a gente tem responsabilidade nisso e que a gente tem que lutar, de fato, para que as tecnologias, sejam as próximas, que a gente nem sabe quais serão, não perpetuem as desigualdades que nós, principalmente, temos sofrido. Então, assim, eu acho que convocar não só o nosso grupo, mas como a audiência, a de fato entender que as tecnologias não podem assumir esse lugar de perpetuação de desigualdades. E aí pensar, né, como eu já coloquei, numa abordagem interdisciplinar e também multissetorial, né, porque a gente está pensando isso dentro da academia, né, mas como outros grupos podem estar envolvidos, né, como a sociedade civil pode se envolver nesse debate, como governos, empresas, né, então pensar nessa
congregação de saberes assim para pensar ou se chegar em reflexões, em práticas que sejam mais justas para todos nós. Acho que é sobre isso. isso, né? Da gente se apropriar, de Excelente. fato, né? Dessas tecnologias, num sentido de que a gente possa, através da educação, saber o que a gente está manuseando para o próprio bem, assim, da sociedade, né? Sim. Então, acho que é isso. Muito bom, gente. Obrigada. Muitíssimo obrigada pela Muitíssimo participação obrigado. incrível de vocês nesse episódio. E a gente gostaria de agradecer a Finalize, vocês, né, por ter escutado esse nosso episódio. Mais um podcast. Mais um episódio que vai estar em todas as plataformas aí, digitais, né? No YouTube, enfim. Sigam a gente nas redes sociais, Núcleo Antirracismo e Virgínia Leone Bicudo. E fique ligado para os próximos. Abraço, obrigado, viu? Até a Obrigado, próxima, professores. gente. A gente Valeu. tem Obrigada, mais. professor.